Esse vídeo é mais informação do que história, para que o próximo episódio da série principal do Crash Tricks não demore e não fique cheia de informação e pouca participação dos nossos protagonistas. Eu resolvi fazer esse episódio extra. Explica algumas coisas que ficaram soltas na introdução e na parte 1. Vou pular a parte da explicação de como o Cortex criou, já que a primeira parte, que é a introdução, já explicou isso. Sem mais enrolações. Professor, é com você o resto. Bem, de maneira breve. Irei listar algumas coisas que Cortex Tricks tem de igual ao Omnitrix original. Antes de ser reprogramado pelo Cortex. Tem capacidade de escanear qualquer DNA, fora da Terra, sendo alienígena ou até robô, com um nível de inteligência artificial semelhante a qualquer ser vivo, e uma programação tão complexa quanto de um ser vivo. Pode escanear outros tipos novos, que forem criados depois. Ou seres que possuem mojo. Ainda possui uma trava de segurança que protege a vida do usuário. E o controle mestre, mas é algo complexo demais para se ativar. E modo aleatório que não precisa de explicação. Bem, isso é tudo de igual com o Omnitrix. Agora as alterações feitas pelo Cortex, e auxílio do Engine. O Omnitrix tinha um tempo limitado quando acionado, 10 minutos transformado, e após esse tempo de 10 minutos, ele possuía uma recarga de no máximo 5 minutos, até acionar novamente. Isso era uma medida de segurança para que o DNA do alienígena não sobrescrevesse o DNA do usuário. Cortex e Engine bularam o sistema, conseguiram ultrapassar o limite dos 10 minutos. Creio que o DNA só não sobrescreve o DNA do Cortex, por conta que Engine de alguma forma conseguiu manter essa segurança. Outra coisa, ele não precisa mais ficar preso por mais de 10 minutos no mesmo Titã, já que ele acabou alterando essa limitação também. Agora, com simples pensamento em sua mente, logo em seguida pressionando o símbolo, ele pode alterar para qualquer Titã. Outra coisa que ele fez questão de melhorar, foi a trava de segurança, que dá proteção quando estiver em perigo ou sendo ameaçado de morte. Cortex Tricks, ele irá se ativar automaticamente, mesmo desativado ou descarregado. De alguma forma sempre será ativada. Ele possui, no armazenamento, mas sem tipo de titãs no banco de dados. Isso é tudo de simples que posso dizer. Agora, entrarei na parte da complexidade da coisa. Tentarei explicar de onde vem sua energia, as transformações de tipos, e qual é o alcance que o sinal do Cortex Tricks pode chegar. Bem, Neocortex transformou o antigo Iceberg Lab em um centro de conexão interdimensional. Reconfigurando como um roteador de nível multiversal, o laboratório é capaz de enviar um sinal para o Cortex Tricks por todo o multiverso, e ao mesmo tempo abrindo rotas para outras realidades. A energia que alimenta essa estrutura é o mojo, a substância que cada ser vivo possui. Ela pode ser estável se não manejada corretamente. O mojo age como uma bateria viva, fornecendo energia ilimitada tanto para o Iceberg Lab, e ao mesmo tempo para o dispositivo Cortex Tricks. Algo já notado é que o Cortex Tricks é programado não com DNA alienígena, mas com DNA de titãs. Graças ao mojo, o dispositivo é capaz de gerar energia ilimitada, e fazendo com que as transformações sejam extremamente poderosas que qualquer forma tradicional dos titãs. O mojo também pode permitir que o Cortex Tricks evolua e se melhore gradualmente, já que a união da IA do Cortex Tricks e a essência da vida, que é um mojo, acabou criando algo vivo e não vivo no sistema do Cortex Tricks. E como se ele tivesse consciência própria, mas ainda limitado. Ele sendo conectado ao roteador do Iceberg Lab, o Cortex Tricks não apenas transforma, mas também se adapta ao ambiente ao redor. Ele transmite uma base de dados e informações de cada titã, para que o usuário saiba o nome e o básico da forma titã. Um exemplo prático: se Cortex se transforma em Snip, ele vai ter conhecimento do nome do titã e do básico das habilidades. Caso o Iceberg Lab for desligado ou destruído, o mojo pode representar um risco. Se houver uma sobrecarga, ele pode explodir e causar danos ao tempo e do espaço, ameaçando colapsar toda a realidade. Vocês devem estar se perguntando como funcionam as transformações. Bem, de maneira bem simples.
No núcleo do laboratório, circula 90% de toda a energia do mojo. Nela é dividido em 3 partes. Parte 1, vai para toda a base Iceberg Lab, sendo sua bateria, que mantém a estrutura funcionando, e também para o sistema de roteador do sinal do Cortestrix. Parte 2, e enviando como sinal de bateria, para o funcionamento ilimitado do Cortestrix. E para seu próprio aprimoramento. Parte 3, ele percorre todos os dutos, salas e máquinas do Iceberg Lab como se fosse sangue em um sistema circulatório. Logo é levado para uma sala específica, onde o DNA coletado dos titãs é armazenado, separado, preparado, melhorado e enviado para o Cortestrix. Após a filtragem, o DNA de cada titã é encapsulado em cápsula de armazenamento. Cada cápsula possui uma energia mojo, que é enviando diretamente no Cortestrix, pelo roteador. Quando o Cortex captura DNA de um titã, é colocado no mojo de laboratório, onde eleva até um núcleo, que é levado para essa cápsula de armazenamento. E em seguida é melhorado pelo mojo, é enviado para o Cortestrix. De maneira bem resumida, o Iceberg Lab é como um servidor, pode transmitir qualquer sinal para um local do multiverso via o Wi-Fi. Isso permite que o usuário pode ser um titã em qualquer dimensão ou local do espaço-tempo. Algo que pode ser considerado é que ele possa ser atualizado constantemente sem qualquer aviso. É como se um celular estivesse recebendo uma notificação para atualizar, só que sendo sem o consentimento do usuário. Somente os Lab Assistant pode fazer manutenção e trabalhar no sistema do Iceberg Lab. Apenas os assistentes de laboratório são autorizados para circular e andar livremente, pois eles são os únicos que têm a capacidade, inteligência, de segurança, de tomar conta de tudo. Bem, acho que foi tudo. Faltou o menos importante: as falhas e os problemas. Não são muitos. Se o Cortestrix leva um golpe muito forte antes de ser ativado, pode ativar a função aleatório. Isso é algo que não pode ser removido ou alterado na programação. Talvez se for atualizado. Se estiver transformado e receber um golpe forte no símbolo, pode acabar gerando um pequeno bug, que faz com que algumas funções primárias voltem, que é o caso dos limites de 10 minutos e talvez o modo aleatório, mas frequente. Vocês viram algo parecido na parte 1, durante a primeira batalha do Cortex. Talvez algo que nem o Cortex sabe é que caso um outro indivíduo tenha uma compatibilidade maior com o mojo, o Cortestrix pode mudar automaticamente de usuário. Ele pode ser separado do seu usuário se o usuário for desconectado e for separado de forma que não tenha como voltar ao antigo portador. Bem, isso é tudo que pode ser dito do Cortestrix. Algo que esqueci de comentar: dependendo do usuário, o símbolo muda de cor. Só por curiosidade, o nome oficial vai ser Titantrix ou Titanstrix. O nome da AU é Crashtrix. Se ele sofrer alguma atualização ou melhoria, eu irei comunicar. Meu nome é Professor Tropin e eu me despido de vocês.